Sabe aquela sensação estranha, meio desconfortável, de que a gente tá só seguindo um roteiro, como se fôssemos peças fáceis de trocar? Fica a pergunta, né? Será que estamos nos tornando, sei lá, produtos com data de validade? Olha, essa é a pergunta central, que pulsa. Textos da gestão lúdica, que é uma abordagem que usa o lúdico mesmo para destravar a criatividade. E a tensão é essa mesma que você falou. De um lado, os sistemas querendo padronizar, controlar, eficiência máxima, né? Transformando a gente quase em número. E do outro? Do outro, a nossa busca humana, por autenticidade, por liberdade, por significado, aquilo que não se encaixa na planilha. Certo. Então, a nossa missão aqui é, investigar a fundo essa ideia de sermos tratados como mercadoria, usar essas fontes todas para tentar entender as armadilhas e, quem sabe, achar umas brechas, né? Uns caminhos para resistir a essa lógica. Perfeito. E acho que o ponto de partida mais óbvio, que salta aos olhos do material, é justamente a ideia de sermos descartáveis, que em Mickey 17 é literal. Nossa, sim. O personagem do Robert Pattinson, o descartável, é isso, né? Um clone que é refeito para missões suicidas, tudo em nome do lucro numa colonização espacial. Isso. E as análises que a gente viu descrevem a clonagem quase como uma impressora com defeito, sabe? Reforçando essa desumanização. Tem uma crítica bem forte ali à ganância corporativa. As fontes até comparam o líder lá com figuras tipo Trump ou Musk, né? Aquela coisa do resultado acima de tudo, do custo humano. Exatamente. E essa noção de descarte, ela não fica só ali. Ela ecoa em outras obras. Como em Expresso da Manhã e Parasita, por exemplo, onde a própria estrutura social, a divisão física, já separa e descarta grupos inteiros. Perfeito. Mas aí, em Blade Runner, o descarte ganha uma outra camada, né? Fica mais existencial, talvez. Como assim? Que não é só sobre a função da pessoa ou do replicante, no caso. É sobre a finitude programada. Uma vida com prazo de validade definido pelo sistema. Uma obsolescência programada para o ser vivo. Tipo isso. Te força a pensar como que o valor de alguém pode ser medido por uma data. Isso tem tudo a ver com controle. Um tema que aparece demais em Silo também. Ah, Silo. E a ligação que as análises fazem com o mito da caverna de Platão, né? É muito claro. Aquela sociedade toda confinada, acreditando numa versão controlada da realidade. Controlada por uma hierarquia que manipula informação sobre o mundo lá fora. E a jornada da Julieta, a protagonista, é toda sobre questionar essa verdade oficial. Essa desconfiança dela é um motor. E essa crítica à manipulação, à arrogância humana, está em outros lugares também, né? Por exemplo, com o Planeta dos Macacos, A Origem. Sim. Como a gente acaba simpatizando com o César, o macaco, e vendo a crítica à forma como tratamos a natureza, sempre na busca do lucro. Ou até mesmo em Godzilla. Godzilla, uma presunção humana diante da força da natureza, há um certo desprezo pelos limites naturais. Tem Nietzsche e poesia japonesa para falar disso. Interessante. Obras que exploram justamente controle e conformidade. Mundos distópicos, né? Que levam essas ideias ao extremo. Isso. Então, a nossa questão aqui é: como é que essas visões, tanto a da gestão lúdica quanto essas das distopias, nos ajudam a entender essa pressão toda para padronizar? E essa sensação meio, sei lá, incômoda, de sermos só peças substituíveis num sistema maior. É uma tensão interessante, né? Porque, por um lado, a gente busca eficiência, ordem, e isso leva a sistemas mais rígidos. Sim. Mas, por outro, tem a necessidade humana de se expressar, de ser autêntico. A ideia hoje é ver como essas fontes conversam, sabe? Elas mostram as armadilhas, mas talvez também algumas brechas, né? Caminhos para a gente reencontrar nossa singularidade. Legal. Mas olha, mesmo nesses cenários bem opressores, que o espírito humano persiste, né? Com certeza. O próprio clone Mickey 18, uma cópia, mostra raiva, personalidade, os replicantes em Blade Runner buscando mais vida, mais sentido, a Juliette desafiando tudo em Silo, o César lutando por dignidade. Essa resiliência que faz as análises chamarem diretores como o Bong Joon-ho, de Parasita, e o Expresso da Manhã, de humanistas, né? É a afirmação da individualidade contra a máquina de padronizar. E aí entra uma ferramenta que eu achei bem curiosa, o lúdico, através da tal gestão lúdica.
Ah, sim, a ideia de usar a imaginação não só para criar, mas como um jeito de resistir à rigidez. Exatamente. A gestão lúdica propõe isso. Desafiar regras, usar a imaginação sem limites e até abraçar o erro. Dizem que o erro ensina, né? Citam até Star Wars. O maior professor, o fracasso é. Faz sentido. Uma forma de subverter o sistema por dentro, talvez. O material até cita um curta Desvios, sobre um trote universitário que vira ação solidária. Isso, e juntando essas ideias todas, das obras e da gestão lúdica, dá pra gente tirar umas, não digo regras, mas umas linhas de como resistir. Tipo, Bom, primeiro lembrar sempre do valor da pessoa em si, né? Não só da função que ela ocupa. A individualidade do Mickey 18, a busca dos replicantes, falam disso. em questionar o sistema, né? Não aceitar o lugar que te dão, como a Juliette faz em Silo, ou o pessoal lá do fundo do trem, Expresso do Amanhã. A dúvida como primeiro passo. Que se conecta com cultivar consciência e empatia. Como exemplo, num anime, Seven Seeds, de como a colaboração é chave para a sobrevivência, não só a competição. O oposto da lógica do descarte. E também aquela coisa de desconfiar das promessas muito fáceis, né? Dos lobos em pele de cordeiro, um alerta que aparece desde os contos de fadas até na análise à substância, segundo o material. Soluções perfeitas demais geralmente escondem algo. E por fim, muito de nutrir a sensibilidade. A conexão com a arte, com as relações, com a natureza. Aquilo que não dá para copiar, né? Que não se mede em números. Como a busca pela alma lá em Cópias de Volta à Vida, ou a força da natureza em Godzilla. O que resiste à função pura. Exatamente. É o que nos torna complexos, difíceis de encaixar. Então, no fundo, parece que é uma luta constante, né? De um lado, esses sistemas empurrando a gente para ser peça, padrão, e do outro, a nossa essência humana buscando liberdade, valor, até na imperfeição. A ideia central é desafiar essa noção de que só tem um jeito certo de fazer as coisas. Porque essa rigidez toda acaba travando a inovação, né? Com certeza. O famoso sempre foi feito assim. Exatamente. E aí eles propõem o lúdico como ferramenta. E dão umas dicas tipo desafiar as regras que já existem, deixar a imaginação voar, como criança mesmo, sem filtro, e, o que eu achei mais curioso, abraçar o erro. Aceitar que errar faz parte. Isso é contraintuitivo para muita gente, né? O medo de errar paralisa. Totalmente. E resistir, então, é esse ato diário de afirmar o que é humano. Aceitar a falha, sentir, questionar. Como a teimosia do Mickey 18. É a nossa singularidade em ação. E essa valorização do erro, do desvio, isso conecta muito com a resistência contra a desumanização que a gente vê nessas ficções. O medo de ser defeituoso, né? É um controle poderoso nesses mundos. O que nos leva direto para Mickey 17. O filme baseado no livro explora o conceito do descartável. É um clone, né? O personagem do Robert Pattinson. Ele é enviado para missões super perigosas e, se morrer, é só fazer outro. Nossa! Tratado como um produto, um consumível. Uma crítica bem afiada do diretor, o Bong Joon-ho, aquela lógica corporativa que transforma a vida em commodity. Em número, né? Exato. E número de uma planilha. E tem a figura do líder lá, o personagem do Mark Ruffalo, que é descrito como uma mistura meio caricata de Trump com Musk. Ah, sim! E que chama a colônia dele de empresa, em vez de comunidade. Isso reforça essa visão cínica, né, de que tudo é negócio. Essa ideia do ser humano descartável é pesada, e ela aparece em outras histórias, com o Expresso do Amanhã, que também é do Bong Joon-ho. Lá a divisão é literal, nos vagões do trem. Ou Parasita, com aquela metáfora das casas, né? Subsolo versus superfície. A divisão vertical, clara. E até Blade Runner, com aquela melancolia toda, a fala do Roy Batty sobre lágrimas na chuva, toca nessa coisa da vida ser passageira, do valor do indivíduo num sistema que não se importa. A futilidade da existência programada, né? Isso, pra gente não cair nessa lógica do descarte, tipo, lembrar do nosso valor humano, não só o utilitário, e questionar o sistema, as regras do jogo. E o controle não para só no corpo ou na função social, né? Ele vai para a percepção da realidade mesmo. É o que a gente vê em Silo. A Silo é fascinante nisso. Muito. A série lembra muito o mito da caverna de Platão, aquela alegoria dos prisioneiros que acham que as sombras são a realidade.
Lembra também Show de Truman, Matrix? Total. A humanidade está confinada num silo gigante subterrâneo, achando que lá fora não existe mais nada. E tem uma hierarquia super rígida que controla toda a informação. E a protagonista, Juliette, começa a desconfiar, né? Exato. Ela começa a puxar o fio, a questionar a verdade oficial sobre o mundo exterior. E o sistema, claro, reage. O interessante é que, mesmo com todo esse mistério sobre o silo, a força da série está muito no drama humano dela, na jornada pessoal de questionamento. E por falar em perspectiva e jornada pessoal, Planeta dos Macacos, a origem. A escolha ali de contar a história pelo ponto de vista dos macacos é muito forte. Sim, muda tudo. A gente acaba sentindo empatia por eles, entendendo as motivações do César. O filme critica muito a arrogância humana, né? O jeito como a gente trata a natureza, a busca pelo lucro a qualquer custo, a cura do Alzheimer que vira a causa da destruição. É uma ironia trágica. E ao nos colocar no lugar do outro, o filme meio que justifica a revolta deles. A gente quase torce pelos macacos e começa a questionar quem são os verdadeiros monstros ali. Precisamente. O investimento nesse elemento humano ou humanizado, no caso dos macacos, é o que dá potência para a crítica social funcionar. Seja Juliette em Silo buscando a verdade, ou César em Planeta dos Macacos buscando dignidade. Uhum. São esses dramas internos, as relações, que nos conectam. E aí a crítica ao sistema fica muito mais impactante. Isso faz a gente pensar, né? Como a empatia é construída ou destruída nos nossos próprios sistemas, nas nossas cavernas, nos nossos silos do dia a dia. Então, juntando tudo isso, o que a gente tira dessa conversa? Parece que tem um fio condutor claro, né? Uma luta constante. De um lado, os sistemas querendo padronizar, controlar, tornar tudo previsível. Quase nos tornar engrenagens. Isso, substituíveis. E do outro lado, tem essa essência humana que busca liberdade, criatividade, reconhecimento do próprio valor. E aí, aquela proposta da gestão lúdica, de usar o brincar, a imaginação, até o erro, ela surge como uma tática surpreendente, né? Poderosa para a gente navegar nesses sistemas. E quem sabe até subverter um pouco. Exato. Essas histórias, essas reflexões, elas funcionam como espelhos, né? Convidam a gente a olhar para os nossos próprios padrões, para os nossos silos mentais, sociais. A provocação final talvez não seja nem sobre derrubar grandes estruturas de uma vez só, Certo. mas sobre onde a gente pode aplicar essa mentalidade lúdica no nosso cotidiano. Qual pequena regra, talvez autoimposta, ou qual expectativa externa a gente poderia desafiar hoje? Qual erro a gente poderia se permitir cometer para abrir um espacinho, mesmo que pequeno, para algo mais autêntico surgir? Um pequeno desvio do esperado. Talvez a maior resistência comece aí. Até que ponto a gente realmente está no controle da nossa própria história? Ou será que, de algum jeito, a gente está vivendo, tipo, versões pré-programadas pelas expectativas, pelos algoritmos, pelos sistemas todos que nos cercam? Fica aí pra gente pensar. E para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de dar um like no vídeo e deixar um comentário lá no canal Gestão Lúdica. Até a próxima!